Oi, turma. Mais uma aula. Agora a aula é sobre fração. Então, qual que é a ideia que está por trás da fração? Então, eu tenho um inteiro, né, que muitos chamam de todo, unidade, ele vai ser dividido em partes iguais. E a seguir, eu vou selecionar uma ou mais dessas partes do meu inteiro, do meu todo. Tá? Essa é a ideia básica por trás da fração. Então, aqui eu tenho o meu inteiro, que vai ser representado por esse retângulo. Se eu pegar esse retângulo e dividir em duas partes iguais, o número que vai representar a fração, o valor que vai ficar embaixo, é ele que significa em quantas partes eu dividi o meu todo, o meu inteiro. Então, e esse número que fica aqui embaixo, ele tem um nome de denominador. Então, o número de baixo indica em quantas partes eu dividir o meu inteiro. No caso aqui, eu já tenho uma divisão em três partes iguais. Se eu aumentar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o meu retângulo foi dividido em quatro partes iguais, então eu tenho aqui o denominador sendo representado por 4. O número que fica em cima, chamado de numerador, ele vai indicar em quantas partes me interessa, quantas partes eu tomei. No caso aqui, eu tenho uma parte em 4, então eu tenho 1/4. Olha aqui, numerador indicando a parte rachurada, denominador indicando em quantas partes eu dividi o meu retângulo. Se eu aumentar aqui para 2, olha só, o numerador agora é 2, duas partes, em 4, em 1, 2, 3, 4. Então, o numerador representa a parte rachurada, o denominador indica quantas partes foi tomada. Agora, dividir em 5 partes iguais. Então, o denominador aqui é 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. E o numerador vai indicar quantas partes me interessam. Então, aqui no caso, eu vou colocar 3 partes. Olha, numerador 3, 1, 2, 3. Denominador quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, com essas ideias básicas de frações, a gente vai resolver esses dois probleminhas aqui. O primeiro probleminha, um livro de matemática tem 300 páginas. Ana já estudou 3/10 do livro. Quantas páginas ele já estudou? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 partes, né? O meu livro foi dividido em 10 partes. Ana já leu 3 dessas partes, né? 3 dessas partes. Então, qual que é a moral da história aqui? Então, o meu livro, que é representado por todo o inteiro, tá? Ele equivale a 300. Então, se eu pegar 300 e dividir por 10, eu tenho 30. Então, cada partezinha aqui dessa equivale a 30. Para eu descobrir quantas partes do livro a Ana já leu, basta eu pegar aqui, ó, 30 mais 30 mais 30, 90. Ou seja, eu pego 300, divido por 10, dá 30, e multiplico por 3. 30 vezes 3, 90 páginas. Ok? Então, Ana já leu 90 páginas. O segundo problema, o probleminha do Manuel, o que o probleminha do Manuel fala? O probleminha do Manuel fala o seguinte: ele já percorreu 2/5 de um percurso, tá? O que corresponde a 60 quilômetros. Quantos quilômetros o percurso todo tem? Então, ele já percorreu 1, 2, 3, 4, 5. O percurso total dele foi dividido em 5 partes iguais. Ele já percorreu 2 partes, o que corresponde a 60 quilômetros. Então, esse 1/5 aqui, mais esse 1/5 equivale a 60 quilômetros. Então, 2/5 aqui equivale a 60 quilômetros. Para eu descobrir, então, quanto que vale cada retângulozinho desse, basta eu pegar 60 e dividir por 2. Então, eu pego agora 60, que foi o que ele percorreu, e divido pelo numerador. Então, aqui vai dar 30. Agora, para eu descobrir o percurso todo, então aqui é 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30, basta eu multiplicar 30 vezes o denominador, que é 5. 30 vezes 5, 150 quilômetros. Ok, galera? Então, mais uma dica aí do professor Reginaldo. Abraços!